Boa tarde, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, poder conhecê-los e poder também conhecer esta igreja e participar desse programa que parece tão interessante, não é? Porque se tem uma coisa que o nosso Deus é missionário. Tem uma veia artística espetacular. E o que ele deseja fazer com o ser humano é comunicar-se com ele, especialmente para a exposição do nome do seu filho. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui e poder participar com os irmãos, dando essa palestra, mais na área, no ângulo de missões. Agora, o irmão que está me filmando aqui, vai ter um pouquinho de trabalho, que eu não vou ficar aqui na frente, eu quero ler os slides, como vocês lerão, então nós vamos trabalhar nesse sentido aqui, ok? Eu quero tratar a respeito desse assunto, a arte do Senhor chamar a mim e chamar a você. E antes de projetarmos qualquer coisa ali, deixe-me dizer uma coisa. O Senhor já está nos chamando há muito tempo. Muitas vezes, de muitas maneiras, muitos chamados Deus já tem nos dado. Na verdade, o último slide dessa apresentação vai dizer que eu e você precisamos responder. Deus está lá em cima, com os ouvidos muito atentos, esperando as suas respostas, porque Ele está nos chamando há muito tempo. Nós não precisamos aguardar um chamado de Deus, porque isso já tem acontecido repetidas vezes. O que nós precisamos fazer é responder ao Senhor, e eu espero que a gente possa conversar um pouco nesse sentido aqui nesta tarde. Eu gostaria de apresentar a minha família, gostaria de apresentar a mim mesmo. Eu sou casado com a Denise, eu sei que você vai precisar fazer um esforço um pouco maior para nos identificar ali, e as letrinhas que daqui a pouco vão aparecer ali, não é? Eu e Denise somos membros da MEVA, M-E-V-A, MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. Esta é uma agência missionária cujo propósito, cujo objetivo, a pegada é a exposição do nome de Jesus a povos indígenas. O nosso interesse não está em pequenos, médios, grandes centros urbanos. O nosso interesse não está na cidade. O nosso interesse está no mato. Porque por aqueles que lá vivem, o Senhor Jesus também morreu. Então, Missão Evangélica da Amazônia, você pode imaginar qual é a região onde nós trabalhamos, né? Eu e Denise, nós estivemos com o povo Yanomami, que você já ouviu falar bastante, da etnia, do grupo, do clã, da nação Yanomami. É um dos últimos grandes povos da face da terra, em termos de número de integrantes, de indivíduos, ainda em grande parte isolado, grupo isolado do contato com aquilo que erroneamente nós chamamos de civilização. Isolado do contato com a sociedade envolvente. Porque, ora bolas, eles são civilizados. Porque eles são um grupo humano. Eles vivem em sociedade. E uma sociedade funcional, sim, eles são civilizados também, como você, como eu. Mas realmente esse pequeno sorriso no canto dos lábios diz para mim e para você que sim, é uma civilização totalmente diferente da minha e da sua. Aqui está o estado de Roraima, a sede da nossa missão fica em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Nós trabalhamos ali naquela aldeia chamada Parimiú. Você que está no fundão, consegue ler lá, Parimiú? Realmente o pessoal aqui é gente de visão, né? Foi uma piada, irmãos. A aldeia de Parimiú, que está ali no lado oeste, né, do estado. Ali nós moramos durante 12 anos, moramos com os nossos 2 filhos, na verdade, os nossos 2 filhos nasceram em Roraima, são roraimenses, não é? Então a infância deles não foi com celular, ou televisão, ou videogame, ou coisa parecida, mas foi tomando banho no rio, subindo nas árvores, enfim, esse tipo de coisa. A gente sempre morou com os índios, nós nunca moramos fora e fazíamos incursões a eles, não. Nós sempre moramos lá. Depois nós mudamos e fomos lá para o lado oriental, a aldeia chamada Flechal. Eu vou dar um chute aqui que você já ouviu falar na reserva indígena chamada Raposa Serra do Sol. É uma reserva indígena que foi homologada como área indígena contínua e permanente no último governo, acho que foi antes do governo Dilma. Essa reserva foi homologada, nós moramos dentro daquela reserva, aldeia de Flechal com X, não me pergunte por quê, o nome da aldeia é Flechal com X, sim, e ali nós moramos mais 2 anos, então nossa experiência de campo
é com o trabalho missionário entre povos indígenas. Depois desse tempo, nossa missão celebrou uma parceria com o Seminário Bíblico Palavra da Vida, que fica aqui pertinho, 70 quilômetros daqui, talvez, não é? Em Atibaia, São Paulo, onde Denise estamos. Resultado dessa parceria, eu e Denise somos os elementos dela. Então, eu dirijo o departamento de missões daquela casa de professores, sou professor na área de missões de algumas disciplinas, então a nossa vida tem sido ali. Tive a honra, o prazer, a responsabilidade de ser professor da Vitória. Ótima aluna, espetacular, muito bom, vou parar. Foi muito legal realmente, e Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar assim. O nosso seminário hoje, por favor, depois você passa na mesa lá e tem alguns folhetos, folders lá do seminário e da MEVA também, então pegue e leve para casa para você conhecer um pouquinho mais. Nosso seminário hoje, regime de internato, nós temos cerca de 100 alunos internos, rapazes, moças e casais casados, todos morando lá. Isso, curso ministerial de 3 ou 4 anos. E temos um curso menor também, que é de apenas 1 ano. Temos mais 100 alunos presentes lá, morando no seminário, já que o nosso regime é de internato. Então, eu e Denise somos professores internos, integrais do seminário, aos finais de semana, que nós estamos aqui ou ali, pregando numa igreja, dando uma palestra aqui e ali, é o caso tarde com os irmãos, não é? Nós temos um filho chamado Joãozinho, ele está um pouco maior do que eu agora, mas ele continua sendo Joãozinho. Ele é casado com a Esther, e vocês estão vendo ali 4 filhos. Dizem eles que querem ter 5. Eu estou vibrando com isso. Denise também. Se tem uma coisa que os avós adoram, são netos. Então, quanto mais, melhor, não é verdade? Até porque, quando enche um pouquinho a fralda, você devolve para a mãe e para o pai. Não é? Então, você tem ali o Joãozinho, meu filho, ele está segurando no colo a Maria, abaixo dele está o Joãozinho, é um outro. Tem João aqui? Algum João aqui? Nenhum João? Meu sogro se chamava João, meu pai também. Eu sou João, meu filho é João. Eu tenho um netinho chamado João. Estamos enchendo a cabecinha dele para quando crescer, casar, tiver filhos. Eu não sei por que vocês estão rindo, nós vamos dominar o mundo. É só uma questão de tempo, né? Então ali está o Joãozinho, logo abaixo do Joãozinho. A Esther está segurando o Samuelzinho. E em pé na frente da Esther tem o Elias. Por ordem, o Joãozinho tem uns 6 anos agora, o Elias uns 4, a Maria tem 3 e pouquinho, e o Samuelzinho está com 1 aninho e 1 mês, alguma coisa assim. Eles querem mais um, eu estou achando ótimo, né? Não tenho qualquer reclamação. Também ele foi missionário da MEVA durante uns 5 anos, ainda solteiro. Ele foi missionário, trabalhou na aldeia de Buduú, uma aldeia que fica do ladinho da aldeia de Parimiú. Depois ele foi para Anápolis, Goiás, porque ele queria ser piloto missionário, ou missionário piloto. E Asas de Socorro, a missão Asas de Socorro, fica a sua sede em Anápolis, Goiás. Lá ele fez o curso Teoria e Prática de Mecânica de Avião e a Teoria de Aviação. O Joãozinho, ele é tanto piloto quanto mecânico, mas hoje ele trabalha como mecânico. Ele trabalha aqui no aeroporto de Guarulhos como mecânico da Latam. E estão querendo voltar para o ministério, porque ele estava lá, foi quando ele se casou lá em Anápolis, veio o primeiro filho e tal, a igreja chamou de volta, lá em Atibaia, mas eles estão querendo voltar para o ministério, e então estão mexendo os pauzinhos aí, com a direção da igreja, etc., para poderem retornar ao trabalho missionário. Temos um outro casal, agora sim, Aline, um outro casal. A razão da apresentação da minha família é porque a arte de Deus em chamar a mim e a você tem a ver com pais, se você é pai e é mãe, e tem a ver com os nossos filhos. Dentro das nossas igrejas, dentro do movimento missionário, inclusive, entrou um conceito que é um conceito não bom, da terceirização, que é um conceito moderno, que as empresas todas aplicam, etc., mas nós não podemos terceirizar a obra missionária. A obra missionária é para ser feita por mim. E eu gosto da primeira pessoa do singular. É responsabilidade minha, sua. Não é responsabilidade dos missionários. Negativo. Não é responsabilidade dos pastores. De jeito nenhum.
Não é responsabilidade dos líderes do serviço do Senhor. Negativo. A tarefa de tornar o nome de Jesus conhecido, exposto, missões, é tarefa minha e sua enquanto membros do corpo de Jesus aqui na terra. E eu estou incentivando você, que é pai, que é mãe, por favor, olhe para os seus filhos e motive-os a servirem ao Senhor. Eles podem ser pincéis, podem ser pequenos martelos, pequenas pinças nas mãos do Senhor, realizando um trabalho espetacular nas mãos desse grande artista que é o nosso Deus, não é? Na verdade, as nossas igrejas estão cheias de potenciais instrumentos de Deus para fazerem muita arte pelo mundo afora, expondo o nome do Filho dele, porque é isso que ele deseja, não é? Nós queremos falar então sobre a arte do Senhor nos chamar para o trabalho dele. E eu gostaria de começar fazendo duas observações rapidamente antes de entrarmos na questão. A primeira observação é que nem tudo que está na sua Bíblia é inspirado pelo Senhor. Calma, não vá me apedrejar já, deixe para depois. Os subtítulos que você encontra na Bíblia não são palavra de Deus, não são inspirados pelo Senhor. Louvamos a Deus por estudiosos, linguistas, filólogos que trabalharam com isso e fizeram esses fragmentos juntados, esses parágrafos, etc., da palavra do Senhor. Então você vai encontrar, por exemplo, o chamado de Abraão, o chamado de Isaías, o chamado de Moisés, a sarça queimando, etc., não é? O chamado de Paulo caindo do camelo, do cavalo, não sei de onde ele caiu, vendo aquela luz do céu. Quando a gente abre a Bíblia e encontra esses subtítulos, o chamado de fulano, o chamado de cicrano, o chamado de não sei quem, sabe o que naturalmente entra na minha e na sua mente? Se Deus me quer no serviço dele, ele precisa me chamar. É negativo, negativo. Deus fez assim com estes homens e mulheres, porque foi assim a maneira que ele usou. Hoje, eu tenho o benefício da história e da revelação do Senhor, tanto quanto você. E eu vou fazer umas afirmações aqui, um tanto quanto mais firmes, mais fortes, mas fique com essa introdução. Tem algo. Segunda observação, esse palavrão que está aí, as teofanias do Antigo Testamento. O que são teofanias? São aparições do Senhor diante de homens e mulheres que ele desejou usar na sua obra. E quando a gente vê, e quando a gente lê as teofanias, especialmente que nós encontramos no Antigo Testamento, a gente começa a pensar que, se Deus me quer na sua obra, ele tem que falar comigo. Eu quero botar meu pé junto e dizer assim, não, de jeito nenhum. Ele não precisa falar com você, aparecer diante de você, porque você tem isso aqui e eu também. Eu estou falando com você que é meu irmão em Jesus. Eu estou falando com você que é filho do Senhor. É membro da família de Deus. Deus não tem que aparecer para mim ou para você para nos convocar, nos convidar, nos desafiar para o trabalho dele. Absolutamente. Nós precisamos responder aos convites que ele já tem feito há muito tempo. Uma boa leitura de um livro, a leitura da palavra do Senhor, uma boa conversa com um irmão em Cristo, a participação num culto, ouvindo a palavra do Senhor exposta coletivamente, isso não é Deus nos chamando? Mas é claro que é. O tempo todo ele está nos chamando. Nós é que estamos, talvez, é provável, demorando a dar respostas, a responder. Então eu gostaria de falar primeiramente a respeito dos dois chamados que nós encontramos na palavra de Deus. Você encontra um chamado muito claro na palavra do Senhor, que é o chamado para a salvação. Eu resolvi colocar os textos aqui para todos nós ficarmos numa mesma página, não é? Então você tem, venham a mim, palavras de Jesus, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio para vocês, o chamado para a salvação. Quero crer que eu e você atendemos a esse chamado. Se não todos nós aqui, a grande maioria de nós. O que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam para esse carcereiro aqui. Lembra desse episódio? Os homens do Senhor foram presos e Deus providenciou lá um terremoto, as cadeias se abriram,
O carcereiro, quando viu aquilo, teve uma iniciativa de suicidar-se. E Paulo falou, não, não faça isso. E aí entabularam uma conversa e tal. O carcereiro chegou a cuidar das feridas de Paulo, provavelmente de Silas também. E começam a bater um papo, até que tem um momento que o camarada pergunta isso. Que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Paulo reconhecia claramente a influência daquele homem, até por causa da cultura e da sociedade na qual ele vivia, a influência absolutamente grande, forte, séria, sobre a esposa, sobre os filhos. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E pela sua influência, os da sua casa. Vejam, isso é o chamado para a salvação. Chamado este que eu e você, se é meu irmão em Jesus, já atendemos, já respondemos ao Senhor. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. O sedento, o Senhor vai aplacar a sede. O faminto, o Senhor vai alimentar. Isso é o chamado para a salvação. Há um segundo chamado na palavra de Deus também, que é o chamado para o discipulado. Aquele chamado que nós encontramos muito claramente em vários textos bíblicos, que é um desafio, um apelo, um convite, uma ordem do Senhor, para que eu e você o sigamos e o imitemos. Então eu coloquei alguns textos aqui. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O Senhor Jesus chamou Pedro, pescador, André, pescador, Tiago, pescador, chamou vários. E essa expressão, siga-me, ou sigam-me, olha lá, siga-me. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Eu quero crer, na verdade eu creio. Se estamos aqui hoje, um sábado, a partir das 15 horas, é porque atendemos a esse desafio do Senhor. É porque atendemos a esse convite, a essa ordem do Senhor, de segui-lo. E nós vamos à casa de Deus, não naquele sentido veterotestamentário, mas nós nos encontramos num lugar de reunião coletiva do povo de Deus, para quê? Para nos instruirmos, para termos comunhão, para crescermos nesse discipulado, além das leituras pessoais, particulares, que fazemos da palavra do Senhor na nossa casa, o famigerado culto doméstico, quando a gente se reúne com os nossos filhos, e a coisa assim acontece. Então Jesus chamou a multidão, já li aqui, né? Nesse segundo, implícita ideia de serviço ao Senhor, que inclui o trabalho missionário. Nós vamos perceber, e vejam, obviamente que aqui não há textos exaustivos. Tem muitos e muitos outros textos bíblicos que poderíamos colocar para falar do chamado ao discipulado. É implícito, é inerente, é subjacente à caminhada no discipulado que nós vamos encontrar o chamado de Deus para um serviço mais pontual, para um serviço mais full time, um serviço mais integral, um serviço mais exclusivo. Mas não quer dizer que seja isso o chamado de Deus. O chamado de Deus já está acontecendo. Isso eu chamo de redirecionamento do Senhor. Então eu gostaria de colocar aqui para os irmãos, fazer 7 colocações negativas e depois 7 colocações positivas. As negativas, o que o chamado de Deus não é. E se você reparar, tem aspas quádruplas ali. Elas são propositais. Porque eu acho nada, eu confio, eu creio nisso. Nós precisamos desmistificar esse negócio de chamado. Nós precisamos desmitologizar. Nós criamos um mito com esse negócio de chamar. Olha, eu fiquei arrepiado. Deus está me chamando. Para com isso. Deus está nos chamando sim o tempo todo. Está aqui, ó. Não precisa acontecer um negócio maluco. Isso é o chamado de Deus. Não. O nome disso é mistificação. É mitologizar algo que não precisa ser assim.
Então eu gostaria de colocar aqui fazer aqui 7 colocações do que o chamado não é. O chamado não é um sinal extraordinário. Ah, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, uma visão. Só um instantinho. Se Deus quiser fazer assim, Ele pode. Vai contra a palavra dele? Não. Vai contra o caráter dele? Não. Mas eu tomo a liberdade ou a ousadia de dizer, Deus não precisa fazer isso. Por causa desse livro, que no meu caso é de capa preta. Por causa desse livro que você deve ter aqui num aplicativo qualquer do seu celular. Ele não precisa aparecer diante de mim e de você para nos chamar, para nos levar, para nos conduzir para algo mais pontual no serviço dele. Pode até acontecer assim. Mas não é necessário, não é uma norma, absolutamente. Lá no Antigo Testamento, sim. No Antigo Testamento, eles não tinham a revelação escrita do Senhor. O Senhor aparecia diante do camarada e falava com ele, e o enchia do Espírito Santo do Senhor. E o camarada fazia e acontecia. Foi assim que aconteceu. Mas hoje, não necessariamente. Ele não precisa fazer isso. Sim, eu posso ser tão cabeça dura que talvez eu precise de algo bem assim, não é? Mas fato é, a palavra de Deus está diante de mim e de você. Consultando-a, lendo-a, Deus está me chamando o tempo todo. Não quer ser chamado por Deus? Não abra a Bíblia. Se você não abre a Bíblia, você vai definhar espiritualmente, não é? Segundo, atender a um apelo público. Isso é ser chamado? Não, claro que não. O camarada foi à frente num culto especial de missões, numa conferência missionária, ele ficou fungando na frente, Senhor, misericórdia, ajoelhou. Isso é chamado de Deus? Não necessariamente. Eu não tenho nada contra fungar não, tá? Pode fungar. Tem gente que é contra esse negócio de emoção, né? Ei, nós somos emocionais também, né? Nós somos razão, mas nós somos emoção. Então cabe a emoção. Mas não quer dizer, só se você levantar a mão, vir à frente, ficar em pé, isso é o chamado de Deus. Não. Você pode estar no trânsito, indo embora daqui a pouco e tal, sabe? De vez em quando acontece, você ganha uma fechada assim, de um outro carro, aí você abre o vidro, Deus abençoe. Você vai voltar para casa daqui a pouco, vai tomar um banho talvez? O chamado de Deus pode acontecer debaixo do chuveiro? Pode. Ué, qual o problema? Dirigindo o seu carro? Pode. Sentado aí? Pode. O chamado não tem que ser algo público, algo que está aparente para todos. Pode ser algo bastante intimista. Agora tem um detalhe aqui, não posso deixar de mencionar isso. Duas características interessantes de atender a um apelo público, a um desafio público. Sabe aquele pastor que o pregador faz um desafio no final do seu sermão e algumas pessoas se levantam, vêm à frente e tal? Duas coisas interessantes. Primeiro, a pessoa está dizendo para todos que ele está assumindo um compromisso diante de Deus. Segundo, ele está assumindo um compromisso diante dos seus pares. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque na caminhada tem desânimos, tem frustrações, tem vontades de desistências. Mas de vez em quando a gente recebe um tapinha no ombro e alguém fala para nós, olha, eu tenho orado por você, viu? Eu lembro que você foi à frente naquele dia, eu tenho orado por você. Deus abençoe, fique firme aí. Gente, isso de repente é aquela injeção assim de adrenalina espiritual para mim e para você. Então vejam, duas vantagens, não sei se a palavra vantagem seria a melhor palavra. Você está assumindo um compromisso diante de Deus e está assumindo um compromisso diante da igreja. Isso é muito legal, isso é muito positivo, especialmente para aqueles momentos de dificuldades, não é? Número 3, sim, pode acontecer dessa maneira, não é? Dá assim, ainda que não seja uma regra. Absolutamente é uma regra. Número 3. O chamado de Deus é um e único para a vida inteira. Olha lá.
vai morrer pastor. Vai ser pastor. Se missionário, vai até o final da vida como missionário. Vírgula. Não necessariamente. Não necessariamente. O pastor da minha igreja, ele lá no Rio, ele está jubilado. Ele pendurou a Bíblia. Quer dizer, ele pendurou a gravata, né? Acho que é a gravata, né? Acho que ele não pendurou a Bíblia, né? Pendurou a gravata. Ok. A vida ministerial toda dele foi no pastorado. Algum problema com isso? Não, claro que não. Tem missionários que tiveram uma vida de 40, 50, 60 anos como missionário. Louvado seja Deus por isso, não é? Louvado seja o Senhor. Mas tem aqueles que têm mudanças ministeriais, não é? Com licença, irmãos. Esse que vos fala. Eu trabalhei 14 anos com 2 povos indígenas, no meio da selva amazônica. Estou trabalhando agora há 25 anos numa escola de formação teológica, missiológica, a linha Atibaia, o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Amanhã pode ser que eu seja um pastor, coisa parecida, em termos de atividade, eu sou pastor. Pode ser, mas não é meu plano, pelo menos agora não. Não penso nisso não. Mas vejam, houve uma mudança. Eu acho que você conhece alguém, ou alguns, que na caminhada da ministerial mudou de foco ministerial. Isso é uma coisa que pode acontecer, não é? Olha aqui, mudanças na caminhada do serviço, sim, podem ocorrer. Número 4, é para um lugar específico. É mais ou menos como aquela caça ao tesouro? Não, para com isso. De jeito nenhum. É um mapa. O ministério é um mapa. Tem que ter um lugar. Normalmente o que vem primeiro é o desejo do rapaz, da moça, do casal. O desejo de servir. Sim, o ministério sempre será num lugar físico e geográfico. O ministério tem CEP. O ministério tem endereço. O ministério, o GPS, aquele GPS que você tem no celular, o GPS localiza, porque o ministério, ele se expressa num lugar físico, geográfico. Ele não é algo etéreo, é volátil, é metafísico. Não. O ministério acontece num determinado lugar. Muda às vezes e tal, mas sempre físico e geográfico. Mas o ministério não é necessariamente, ou chamado, e continua, entre aspas, quádruplas, não é porque há a identificação de um lugar. Isso pode vir um pouco mais adiante. Mas aquele desejo, aquela vontade de servir ao Senhor, de trabalhar, de roçar o ombro com o Senhor, isso é o de maior valor. E sim, a manifestação vai acontecer num determinado lugar. O entendimento do lugar de atuação geralmente vem um pouco mais adiante. Um pouco mais à frente. Número 5, isso aqui é brincadeira, não é? Não é necessário treinamento. Quer ser missionário? Vai lá trabalhar no meio da selva? Vai lá trabalhar no meio da África? Para quê? 3 anos, 4 anos, línguas originais, grego, hebraico, e não sei o que, parará, homilética, hermenêutica, para com isso. Manda qualquer um. Para missões, qualquer um serve. Você vai num dentista que fez um curso online? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque cursos EAD, tem muitos cursos muito bons. Mas tem certas atividades que não cabem. Você está com um probleminha no coração aí? Está com a pressão alta, coisa parecida? Você vai num médico que fez um cursinho de 3 meses, 4 meses? Eu sou do tempo por correspondência. Hoje é online, né? EAD. Você vai? Se em outras áreas da vida a gente quer a graduação, a gente quer a aferição, por que para o trabalho missionário manda qualquer um? Absolutamente. Precisa de treinamento, e bom treinamento. Para missões qualquer obreiro serve? Negativo. Para missões, o melhor rapaz da igreja. Para missões, a melhor moça da igreja, a mais inteligente, o mais servo, aquele casal mais top da igreja, é esse que tem que ir para o meio da selva amazônica, para o meio da África, sei lá para onde. É esse camarada.
Porque para missões, o melhor. Sabe por quê? Porque aqui, eu e você envolvidos em alguma atividade ministerial, se a gente sente falta de alguma ferramenta, a gente corre e pega essa ferramenta e nos capacitamos melhor. Imagina o camarada que está lá no meio de não sei aonde. E ele tem falta de algo. Pior do que isso, ele tem um mau preparo teológico, cultural, linguístico. Ele não contextualiza a mensagem. Esse camarada vai causar problemas no campo. Ah, João, mas na minha igreja não tem ninguém top assim. Então vamos selecionar alguns e vamos capacitá-los. Porque qualquer um de nós pode ser qualquer coisa, desde que queiramos. Sim, desde que suemos para alcançar, para conquistar. Não é isso que um profissional faz no seu serviço? Se ele quer galgar uma outra função, se ele quer conquistar um salário mais adequado, o que um bom profissional faz? O tempo todo ele está se aperfeiçoando, se atualizando, se reciclando, porque senão ele fica para trás. No campo missionário é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se em outras áreas da nossa vida é preciso preparo, bom preparo, por que não seria para missões? Irmãos, sabe aquele movimento financeiro que a gente faz na igreja? Muitas vezes para abençoar um determinado trabalho, um campo, etc. Ah, R$10 tá bom. Como é que é? E cadê a oferta sacrificial? Cadê aquele sacrifício maior em honra ao Senhor, não ao trabalho, não ao obreiro? Para que aquelas pessoas sejam abençoadas pelo conhecimento de Jesus. O paralelo está feito aí. Para missões, o melhor rapaz, a melhor moça da igreja, o melhor casal. E se não há esse ainda, ou estes, vamos preparar alguns para que se tornem. E aí eles poderão seguir para o campo, sem dúvida alguma. Número 6, tem que ser para fora do país. Não, um missionário, ele não é missionário porque ele subiu a escadinha do avião, ou do navio, ou do camelo. É a distância do lugar de origem que diz que o camarada é missionário ou não é. Absolutamente. Não é o lugar que define o ser missionário ou o trabalho missionário. Há trabalho missionário aqui em São Paulo. Talvez do outro lado da rua. Sabe aquele ponto de prostituição? Sabe aqueles meninos de rua ali? Sabe N situações que estão aqui na zona urbana. Se há um trabalho sistemático como esses, isto é trabalho missionário. Por quê? Porque são pessoas que exprimem, são pessoas que denotam uma outra visão da vida, que não é a visão comum da cidade. Então isso é um trabalho transcultural. É uma subcultura, não porque seja pequena ou menor, mas é uma cultura que está inserida dentro de uma outra maior. O que define o trabalho missionário não é a distância, a quilometragem, são os cavaletes de cultura, ou os cavaletes culturais. O importante é a disposição em dizer, onde quer que for, irei. Conhecemos muito bem este hino, né? Conhecemos muito bem o chamado de Isaías. Depois que ele tem aquelas visões, ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje em dia não falaríamos dessa forma, né? Senhor, põe meu nome nesse negócio. Seria a resposta de Isaías. Senhor, estamos juntos. Com todo o erro de português, Senhor, é nós. Se fosse Minas Gerais, Senhor, põe meu nome nesse trem. É isso. O atendimento é a resposta ao chamado do Senhor, não é? Vamos para a última negativa número 7. É uma forma de se sustentar. Absolutamente. Esta não é a motivação para servir ao Senhor. Aliás, o rapaz, a moça, o casal, eles são malucos. Se eles querem ganhar dinheiro servindo ao Senhor. Não estou dizendo que o Senhor só tem mendigos. Não. Ele sustenta todos que o servem. É verdade que a gente tem conhecimento de uma série de escândalos por aí. Mas isso é tudo ponto fora de curva.
Isso é tudo escândalo. Irmãos, negativo, ainda que sim, Deus sustente os que o servem. Deus sempre chega junto. É por isso que o salmista disse: nunca vi o justo padecer necessidade. Quem é o justo? É aquele fiel que serve ao Senhor. Sim, pode ter um mês ou outro, tem muitos meses, que a coisa está na ponta do lápis ali, na calculadora do celular. Bem-vindo ao clube. O que foi que Jesus disse? No mundo passais por aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem disse isso não foi o Jesus Deus. Foi o Jesus perfeitamente homem. Aliás, a palavra de Deus diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E a gente está reivindicando isso e aquilo. Para com isso, de jeito nenhum. Sim, o Senhor sustenta, o Senhor mantém aqueles que o servem. Paulo, quando escreve ao seu filho na fé, Timóteo iria dirigir uma igreja importante, muito importante, numa cidade que era a segunda cidade mais importante do Império Romano, depois de Roma, Éfeso. Ele ia dirigir uma igreja numa cidade de uns 300 a 400 mil habitantes. À época, isso era uma super cidade. Timóteo, fica ligado, meu querido, presta atenção. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vejam, o dinheiro faz parte do trabalho missionário, claro que faz, importantíssimo. Mas o apego, o zelo exacerbado, o amor, isso vai te derrubar. É o que Paulo está falando para Timóteo. É a raiz de todos os males. Muito bem, fizemos 7 colocações. Meu dedinho está ali o tempo todo assim, né? Ele está mexendo, tá? O tempo todo está assim dizendo, isso não é o chamado de Deus. Então, em suma, não é um sinal extraordinário, não é para um desafio público, não é necessariamente para a vida, para um lugar, não dispensa o devido preparo e treinamento, não tem que ser para sustento. O chamado de Deus para o serviço do Senhor. Estamos aqui no segundo encontro Missionarte, Missões, Artes e Comunicação. Missões, o chamado de Deus não é. Então o que ele seria? Eu gostaria de dizer aos irmãos o que ele é. E eu quero abrir a Bíblia de novo. Isso não é ideia minha, não. Isso não é coisa que eu tirei da minha cabeça. É coisa que a gente encontra na palavra do Senhor. O que o chamado missionário é? 2 aspectos introdutórios. Um aspecto subjetivo. Um aspecto que eu coloquei, você consegue ler? Teórico, pessoal. É um desejo que ele tem. É um peso que ele sente. É uma vontade, é um comichão que ele tem de servir ao Senhor. O chamado é isso. Tem que ter algo saindo aqui de dentro. Olha aqui. Quando prego o Evangelho, o apóstolo Paulo falando, não é? Não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Como assim? Deus ia quebrar as pernas dele? Deus ia dar para Paulo uma doença incurável? É isso que ele está dizendo? Não, claro que não. Aliás, o texto completo é muito claro. Está dizendo que não há outro propósito para a sua vida que não seja expor o nome do Filho de Deus. Estou me lembrando aqui de Atos 20 e 24. Palavras do apóstolo Paulo. Em nada considero a minha vida preciosa para mim. Para mim mesmo, em nada a minha vida é preciosa. Sim, contudo, que eu complete a corrida, que eu complete a carreira, de conhecer mais o Senhor e de expô-lo mais. Aí a minha vida tem propósito. Olha só, é Paulo quem está dizendo isso. Quem foi Paulo? Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Ele era um camarada com um currículo, com um pedigree espetacular.
ele disse: tudo isso eu considero como, eu não vou usar a palavra pesada aqui, que está lá no original grego. Eu considero tudo isso como refúgio, como o que nada vale, por causa da sublimidade de conhecer o Senhor. É isso aqui, ó. O que eu sou, isso é uma bobagem. Ainda que Deus tivesse usado tudo que ele era, a sua inteligência, seu conhecimento da palavra do Senhor, da lei, dos profetas, dos salmos, não é? Do Antigo Testamento, Deus usou muito, mas ele olha para si, Paulo, em nada eu considero, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Minha vida não tem outro norte, é a pregação do Evangelho. Tem outro texto aqui, experiência do Senhor Jesus, passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. As multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus estava caminhando, vendo aquelas pessoas todas, muitas delas seguindo ao Senhor, etc., porque tinha milagre, tinha coisa espetacular, tinha comida, então tinha gente assim atrás de Jesus. Ele olha para aquela multidão, ele coça a sua barba, as multidões parecem... Ele procura uma analogia, ele procura uma figura para dizer com que as multidões parecem. As multidões parecem ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha? Está todo mundo ouvindo o que ele está falando e está todo mundo entendendo. O que é uma ovelha sem pastor? Está machucada, está ferida, está doente, está com fome, está perdida, está com sede. É uma tranqueira. O texto diz, está ali sublinhado, né? Que Jesus teve compaixão das multidões. Irmãos, a palavra no original grego aí, compaixão, é aquele sintoma psicossomático que acontece aqui no estômago. De maneira literal, as entranhas de Jesus se revoltaram dentro dele. Entende o que eu estou falando? A gente não usa uma expressão que diz que, puxa, eu fiquei tão nervoso que deu um nó na garganta. Já ouviu isso, né? Tem gente que fica nervoso e começa a suar, não é? A mão fica suando. Tem gente, pode falar isso? Tem gente que tem piriri, carreirinha, quando fica nervoso. Pode rir. Acontece com você, né? Sabia? Tem gente quando fica nervosa, fica nervoso. Acontece, eu não sou médico não, por favor, né? Mas eu entendo que isso é um... Sabe o que aconteceu com Davi, quando Natã confrontou, está lembrando aí? A respeito do pecado, com Batseba, etc. Salmo 51, por exemplo, é um dos salmos em que Davi diz, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Como assim? Os ossos dele ficaram velhos? Não! Mas ele está dizendo do abatimento que há dentro dele, do físico dele. É um sintoma emocional, psico, que vai para somático. É o que está acontecendo com Jesus. Então lembra que eu falei o que o chamado é um peso, é um desejo, é uma motivação íntima. Olha aí, ó, é o Filho de Deus, o perfeito homem, deixando isso muito claro para mim e para você. Então, subjetivamente, isso é o chamado. E objetivamente, espera aí, não basta dizer, eu amo missões, eu amo o povo indígena, eu vou para a África, eu amo o povo da África. Tem que ir para a África. Não basta ficar falando. Algo objetivo aí, há algo prático, público. O camarada precisa demonstrar uma capacidade dinâmica, ativa. Ele tem que ter uma aptidão para fazer aquilo. Tem texto bíblico que fala sobre isso, claro que tem, muitos. Eu coloquei um desse camarada chamado Paulo. Embora seja de todos, escravo de todos, tornei-me judeu por Deus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Para com os tornei por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Irmãos, só para aliviar minha consciência, parênteses com reticências, significa que eu suprimi parte do texto, ok? Mas o que Paulo está dizendo ali? Quando eu estou com os judeus, esses que vivem debaixo da lei,
Eu ajo como eles agem. Aquele calendário lunar, aquelas abluções, aquelas purificações, aquelas vestimentas, aquelas datas especiais. Eu rezo na cartilha deles. Mas eu sou livre em Jesus, que fique claro. Ele diz isso no texto. Aí ele muda isso. Ele diz que quando ele está com os gentios, os camaradas que não têm a lei, esses anárquicos, esses bárbaros, gentios, gentalha. Teve infância, né? Percebi. De vez em quando eu estou meio zen em casa, eu ponho lá, fico assistindo. É legal. Eu gosto. Dá uma aliviada, assim. Você veio para frente porque meu tempo acabou? Ah, que susto. Ok. Não, quando a pessoa vem para frente é porque o tempo já era. Onde é que eu estava? Quando eu estou com aqueles que não têm a lei, eu vou para a galera. Eu faço como eles fazem, eu estou à vontade, eu me visto como eles se vestem, eu não coloco essas becas malucas. Mas ele coloca uma notinha de rodapé no texto completo. Ele diz, peraí. Eu estou debaixo da lei de Jesus. Aquilo que é imoral, aquilo que é ilegal, aquilo que não é ético, estou fora, meu irmão. Não me chame. Eu não vou comprometer o meu mestre com uma atitude ilegal, ou imoral, ou não ética. Mas ele fala, eu me porto como eles se portam. Por que Paulo está fazendo isso? Ele quer comunicar o Senhor, ele quer salvar alguns. Olha, eu destaquei aqui os verbos que estão nessa forma, reflexiva. Eu me fiz, eu me tornei, eu faço. Então não basta dizer, eu amo os gentios. Tem que se tornar como? Eu amo o povo Yanomami. Tem que viver lá no meio, pegar bicho de pé, pulga, pegar malária. Sim, tem que viver lá. Tem que demonstrar uma capacidade, graça de Deus, né, irmãos? Graça do Senhor, de morar naquele lugar e de viver lá, e etc. E assim vai. O chamado missionário é objetivamente o quê? Pessoas de fácil convivência, pessoas que sejam relacionáveis, interage de forma positiva. Imagina um missionário turrão. Eu quase falei burrão, mas é burrão também, se for turrão. Imagina um camarada que não convive com o diferente. A última coisa que ele seria, missionário. É alguém simpático e que sabe conviver com as diferenças. Nesse pequeno universo, desse número de pessoas que temos aqui, irmãos, quantas diferenças entre nós, não? Aliás, pensando no casamento, tem um ditado popular aqui no Brasil que diz algo muito interessante, né? Primeiro, que o feio bonito lhe parece, não é verdade? Tem gente rindo aí, ó. E tem um segundo ditado popular nesse sentido, qual é? Das diferenças entre nós. Das diferenças entre marido e mulher, entre mulher e marido. Além do feio, bonito lhe parece. O que é, irmão? Os opostos se atraem. Que opostos são esses? Pessoas muito diferentes, mas dá uma liga legal, não é? Sim, tem um período aí de adaptação. Vixe, professor, né? Virgem Maria. Não pode falar isso, né? Tem um processo aí, mas a graça de... aliás, espera aí, instantinho. Peraí. Com licença, irmã Aline. Tem livros ali interessantíssimos sobre isso, viu, irmãos? Sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre um homem bacana, nota 10 diante do Senhor, uma mulher bacana, nota 10 diante do Senhor, etc. Depois dá uma olhadinha ali na hora do cafezinho, tá bom? Ok, voltando aqui. Sim, eu tenho que falar completo, né? Eu vou fazer com o meu grupo de alunos... em outubro, uma viagem missionária até de São Paulo. Nós vamos trabalhar num batalhão da PM, com crianças em vulnerabilidade, vamos trabalhar na própria igreja, em 2 escolas, numa aldeia indígena. Então a gente está vendendo livros, eu e os alunos, quais eu e Denise somos responsáveis, nós estamos vendendo livros para levantar fundos. Então, se você quiser viajar conosco, pega um livro lá e é uma bênção na sua vida. Você vai ver. Ok, voltando aqui. Número 2, tem que ter jogo de cintura. Eu escrevi ali, rebolado, tá vendo ali? Metodologia flexível. Se esforça para mudar
fazer algo. Se não está dando certo, ele reinventa. É aquela pessoa que tem jogo de cintura, que tem senso de versatilidade, que é versátil, que tem senso de adaptabilidade, tem uma pele camaleônica. É o que nós lemos sobre Paulo. Quando eu estou com um judeu, eu me porto como judeu. Quando eu estou com um gentio, eu me porto como o gentio. É isso. Precisa ter esse jogo, esse rebolado cultural. É o nome da coisa. Número 3, versatilidade social e, sim, bom poder de comunicação. Conhecimento de outra língua, isso é interessante, muito interessante. Desenvoltura em comunicar-se. De repente, estamos falando a mesma língua, mas você sabe que ali no presídio tem um modo de falar, que é diferente do universitário, que é diferente do evangeliquez, aqui dentro da igreja. Não adianta subir num caixote ali na pracinha, porque o Senhor é a redenção e Ele vai provocar. O que esse cara está falando? Isso é linguajar meu e seu aqui, ó. Ali fora é relativo. Desenvoltura na comunicação, não é? Saber se comunicar. Boa comunicação, isso aqui é obviedade, não é? Boa comunicação no campo missionário é essencial, é importantíssimo, não é? Número 4. Imagina um missionário preconceituoso. Como assim? Ele tem preconceito social, ele tem preconceito racial, ele tem preconceito econômico, ele tem preconceito de gênero. Como assim? Não pode mandar esse cara para o campo missionário. Barreiras desse tipo precisam ser removidas. Claro. Não ao preconceituoso, não vamos mandar esse camarada até ele mudar. Irmãos, boa atitude para com o outro, que pode ser muito diferente de mim e de você, é muito importante. Intolerância, preconceito, de jeito nenhum. Isso não cabe no trabalho do Senhor. Absolutamente, absolutamente. Número 5, com o patrocínio de Duracell. Foi piada, irmãos. Obrigado. Puxa vida, tá difícil aqui, hein? Obrigado. Disposição. Irmã, tem que estar pilhado, tem que querer fazer. Não sei se vai. João, eu não sei se eu vou, porque eu estou tão desanimado. Cara, não vai não, por favor. Fica, não vai não. Vai não. Porque o desânimo contamina o animado, não é? É. A obra precisa ser feita, então. Vamos fazer, né? Vamos embora lá. Vamos encarar. Não cabe corpo mole. Não cabe desânimo. Claro que não. A obra do Senhor é um grande desafio, com um G desse tamanho. Grande desafio. Na obra do Senhor não tem bolinho. Seja na obra eclesiástica, seja na obra do campo missionário. É desafio em cima de desafio. Grandes desafios. Precisa disposição, precisa vontade, gana, garra. Disposição é pegada básica ante os desafios missionários. Bom, vamos colocar aqui um irmão gêmeo, ou um irmão siamês, não é? Da disposição, é a disponibilidade. Sabe aquela pessoa que você convida para alguma coisa? Não sei se eu vou poder. Porque hoje tem feira. A feira prende o meu carro. Eu não sei. Não pode falar isso, né? Vai tomar banho. O cara nunca tem disponibilidade, ele está sempre ocupado, ele está sempre sem desculpas, sem razões para não ir, para não ir. Precisamos estar sempre prontos à participação, né, irmãos? O pastor nos chama num desafio, aqui no trabalho da igreja, vamos embora lá, vamos encarar, pastor, eu não sei muito bem, mas estou aqui. É isso, exatamente. Estar disponível é poder aos desafios, não é? Número 7, fechando aqui, aquilo que o chamado, meu dedão lá, aquilo que o chamado é. Se nós dissemos lá, no que não é, não precisa de treinamento, brincadeira um negócio desse, né? É claro que precisa. Precisamos capacitar, precisamos preparar, bem o obreiro para o campo missionário.
buscar os recursos para servir melhor. Qualquer um de nós aqui pode servir mais e pode servir melhor. Basta querer e ter as ferramentas. Estar sempre pronto a aprender novos conceitos. É importante a busca por mais ferramentas e novas ferramentas. Missões, artes e comunicação. Estamos falando de várias ferramentas aqui, não é? Várias ferramentas estão aí subjacentes nessa chamada, no nome desse encontro, não é? Um obreiro no campo missionário, ele precisa estar, assim como um bom médico, assim como um bom engenheiro, assim como um bom profissional, o bom pastor, o bom missionário, está o tempo todo se atualizando, está o tempo todo se capacitando mais. Por quê? Porque surgem coisas interessantíssimas, aplicáveis, legais, morais, éticas, aplicáveis no ministério, não é? Irmãos, em suma, o chamado missionário é, objetivamente, então, saber conviver com as diferenças, ser flexível em metodologias e estratégias, ter habilidades linguísticas e interpessoais, não ser preconceituoso por qualquer razão para o trabalho, ter disponibilidade ante aos desafios, se capacitar, se preparar adequadamente para servir ao Senhor. O Senhor deseja ter bons obreiros, não obreiros, bons obreiros. Olha, Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. Vou botar meu pé junto aqui, tá? Essa frase é de efeito, mas ela não é fato, não é verdadeira, não. Sim, Deus pode usar uma mula para falar. Lembra da história de Balaão? E a mula falou com o profeta, e o profeta não estava querendo fazer, a mula repetiu e apanhou, coitada daquela mula, né? Deus fez uso de uma mula, ele não vai fazer uso do João Luiz? Ah, é claro que vai. Ele vai fazer. Mas Deus usa mais e usa melhor aqueles que se preparam, que se capacitam para o ministério. Não há dúvida sobre isso. Dependendo da situação, dependendo da circunstância, você não tem a ferramenta, você não tem a habilidade, Deus pode te capacitar naquele momento? Claro que pode, claro que pode. Mas nós podemos conscientemente nos capacitar mais e melhor para servirmos mais e melhor ao Senhor, não é? Precisamos querer fazer. Vamos caminhar no final aqui um alerta geral para todos nós, para mim, para os irmãos, para todos nós. O chamado pode vir na forma mais ordinária, mais comezinha, mais comum. Não tem que ser um negócio espetacular. Uau, é o chamado de Deus. Não, não. Pode ser de uma maneira bem ordinária, que está na ordem do dia. Pode ser um convite. Um convite de uma pessoa. Você não gostaria de conhecer o ministério, de conhecer o lugar onde eu atuo, ali com aquelas crianças de rua, aquela Fundação Casa? Você não gostaria de ir comigo nesse sábado à tarde e tal? Um convite. Talvez um desafio pessoal, sabe, um dedo em riste? A gente morre de medo de dedo em riste, né? Mas um dedo em riste, que a pessoa, cara, você tem uma capacidade, estou percebendo, você tem potencial, vamos lá. Isso pode ser um chamado de Deus para você. A gente só precisa estar conectado com o Senhor, aberto, em comunhão com Deus. O chamado de Deus pode vir na forma mais ordinária, comezinha, comum. Eu tenho que ficar ligado. Eu não posso comer mosca. Eu tenho que ficar atento quando esse tipo de coisa acontecer comigo, quando esse tipo de coisa acontecer com você. Desculpe a frase, a colocação. Isso é óbvio demais. Nosso Deus não está naquela caixinha que eu tenho aqui na minha mente, que você tem na sua. E Ele trabalha dentro daquelas circunstâncias, dentro daqueles limites. Absolutamente, absolutamente. Ele é muito criativo, muito criativo. As maneiras do chamado acontecer comigo, com você, N maneiras, não é? Eu coloquei algumas aqui, de grandes homens do Senhor do passado. David Livingstone ouviu um sermão e resolveu
foi missionário na Tanzânia. E esse camarada aí, ele foi um estadista, um missionário, um explorador do Reino Unido e tal, foi para a África. Sabe o que aconteceu com ele uma vez? Ele sumiu do mapa, sumiu. Aí enviaram pessoas para procurá-lo. E pelo menos uma pessoa, um repórter, passando em algumas comunidades, olha, eu estou procurando um homem, ele é assim, 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 assim. Descreveu David Livingstone. Os nativos disseram assim, você está fazendo a descrição de Jesus, esse aí é Jesus. É mole? Quer mais? O repórter estava descrevendo David Livingstone. E as pessoas, ao ouvirem falar, você está falando, esse camarada aí é Jesus, que Livingstone falou para nós. Sensacional, né? Que testemunho espetacular, não? Soube notícias, lá foi ele para o Pacífico Sul. Sabe aquelas ilhotas paradisíacas, lindas, maravilhosas do Pacífico Sul, que dizem que quando houver aí o aquecimento global, parece que está acontecendo já, né? Que as primeiras partes de terra que irão sumir do planeta serão essas ilhas aí. Que elas estão acima do nível do mar, coisa de 1 metro, 1,5 metro. Cheio de pagãos, especialmente nessa época aí, não é? Guilherme Carey, o pai de missões modernas, é o apelido desse camarada, pai de missões modernas. Quem é essa menina aqui mostrando esse papel para mim? Não consegui ler, então, continuando aqui, irmãos. Ele fez uma pesquisa sobre ímpios, sobre pagãos, 1700 e abobrinha. Imagina o Google da época, imagina o celular da época. Ele fez uma pesquisa espetacular. E ele falou, eu vou nessa direção, eu vou para lá, e foi. Para onde ele foi? Para a Índia. Adoniram Hudson, impressionante esse camarada, ele leu um sermão. Quando você lê um sermão, no sermão lido, escrito, não há ênfases. Tem um ponto de exclamação, tem um ponto de interrogação, tem ponto e vírgula, mas não tem oratória, não tem carisma, não tem a maneira do pregador falar, gesticular, não tem nada disso, não tem variação vocal, não tem nada disso. A letra está morta. Esse cara leu o sermão, e esse sermão foi uma espada no coração dele. Se colocou diante do Senhor, lá foi ele trabalhar em Mianmar, Birmânia. Ronaldo Lidório, muito conhecido de todos nós, né? Tupiniquim, né? Aqui da nossa aba, não é? Pregação do próprio pai, isso aqui me chama muito a atenção também. O pai pastor no púlpito era o mesmo homem dentro de casa. Isso é muito legal. Sabe aquele menininho que estava na porta da igreja puxando o casaco do pastor no culto à noite? Pastor. Valeu. Chama papai e mamãe para morarem aqui na igreja. Como é que é? Chama papai e mamãe para morarem aqui na igreja. Mas, meu filho, por que você está falando isso? Porque aqui na igreja, papai e mamãe não falam palavrão. Papai e mamãe não me espancam. Papai e mamãe têm uma vida tão linda, maravilhosa. Eu quero que eles morem aqui na igreja, para que eu tenha esse pai e essa mãe. Ronaldo Lidório atendeu ao desafio do próprio pai para o trabalho missionário. Se levantou, ficou em pé, subiu no banco, se ajoelhou, fungou, não sei o que foi. Mas ele disse, Senhor, estou aqui. O pai dele pregando, ou seja, o pai dele atrás do púlpito era o mesmo homem lá na casa. Lá na casa. Muito interessante isso. Conversas, leituras, formações, eventos, missionário, eu sei lá. Deus é muito criativo. Eu tenho que inverter, e eu convido você a fazer isso também. Ponha de cabeça para baixo certos paradigmas, certos conceitos imexíveis, imutáveis. Ponha de cabeça para baixo. Precisamos inverter paradigmas. Não é de fora para dentro. Eu não preciso aguardar um chamado de Deus para a minha vida. Ele está me chamando faz tempo. Eu estou falando isso desde o começo, né? Ele está me chamando faz tempo. Não é de fora para dentro.
é de dentro de mim e de você para fora, para o Senhor. Eu preciso prestar atenção. As oportunidades, as necessidades, elas estão pululando ao nosso redor. Basta que nós abracemos uma ou outra e seremos bênção. E olha, não se preocupe onde você será uma bênção. Sabe por quê? Porque eu e você somos bênção onde quer que estejamos. Somos bênção aqui, somos bênção ali, somos bênção além, somos bênção em qualquer ambiente, escolar, hospitalar, trabalhista, eclesiástico, vizinhança. Eu e você somos bênção diante do Senhor. Preste atenção nas oportunidades, preste atenção nas necessidades que nós podemos perceber por aí. Eu e você temos que manter essa atitude. Proatividade. Sabe aquela fumacinha que está subindo ali? Ih, pastor, tem uma fumaça ali, ó, missionário. Ô, presbítero, tem uma fumaça ali. Não, faça isso não. Pegue um balde, vai lá naquela fumacinha. E o nome disso é proatividade. A gente não tem que esperar o circo pegar fogo para atuar. Eu e você podemos atuar desde ontem. Em qualquer momento, proatividade, dinamismo, querer fazer. Eu estou esperando cair do céu um negócio aqui no meu colo, que é o chamado de Deus. Para com isso, absolutamente. A minha última colocação é essa. Tome decisões. Eu e você tomamos decisão para tudo na vida. Na família, na escola, no trabalho. Decisões. O tempo todo estamos tomando decisões. Para a obra de Deus, a gente está esperando o céu abrir. Para a obra do Senhor, tem que acontecer algo extraordinário. Como assim? Preciso tomar decisões. Deus está lá de cima, olhando para mim e para você, na expectativa de que tomemos decisões de envolvimento no seu trabalho, no seu reino. Que Ele seja gracioso para comigo e para com você. Ele tem sido... e que nós queiramos servi-lo mais e melhor, não é? A Aline falou que tem que ter um tempo de perguntas e respostas. Se é que você tem uma pergunta, eu talvez tenha uma resposta. Não vou garantir, né? Por favor, fique à vontade. Você precisa pegar um microfone, não é isso? O microfone está aqui com essa irmã. Alguma pergunta? Por favor, chame-a. Pastor, muito boa a palestra, adorei. Esse conceito, né, de que todos nós somos missionários, assim, concordo e somos mesmo, né? Mas tenho percebido também que está faltando a formalização. Ultimamente eu tenho visto assim de envios, a formalização do ser missionário. Que a impressão que eu tenho, assim, tenho tido que muita gente, todos nós somos missionários, mas aquele... Segundo Jucas 49:32, que fala, né, que onde todo mundo, panela que todo mundo mexe a colher, coisa assim, né? Ok, deixa eu dizer uma coisa. Em momento algum eu disse que todos nós somos missionários. Não somos. Não somos. Eu vou guardar, eu vou reservar a palavra missionário para aquele rapaz, para aquela moça, para aquele senhor ou senhora, para aquele casal que está evangelizando numa outra cultura. Esse é missionário, ok? Eu e você, enquanto aqui evangelizando, nós somos obreiros do Senhor. Nós somos evangelistas. O missionário é um evangelista que está fazendo o trabalho lá. Ou seja, esse lá pode ser do outro lado da rua, desde que ele tenha ultrapassado algum cavalete de cultura. Esse eu vou reservar para ele o termo missionário. Porque se nós todos formos missionários, ninguém é missionário. Aquilo que você falou da panela aí, que eu não entendi bem, mas acho que eu entendi mais ou menos. Se quiser, todo mundo mexendo no mesmo lugar e ninguém é responsável, né? Exatamente. Lá em Roraima a gente falava, o cavalo que tem mais de um dono, ele morre de fome. Alguma coisa assim. Um acha que é a responsabilidade do outro, e o outro um, e assim vai, né? Quando uma pessoa percebe, entende que ela tem esse incômodo de servir de forma mais pontual ao Senhor, porque todos nós servimos ao Senhor. Se a gente abre Lucas capítulo 10, que tem lá a pequena comissão que Jesus dá aos seus, ali tem princípios interessantes do bem servir. Todos nós somos chamados por Deus para servirmos ao Senhor.
Mas algumas pessoas têm aquele desejo de servir ministerialmente, de servir de forma mais integral, mais exclusiva. Essa pessoa, precisamos tratá-la no sentido de darmos capacitação para ela, de darmos ferramentas para ela. Com licença, amanhã ou depois mandarmos ela para um seminário, para um bom seminário, que por acaso tem ali em Atibaia, tem um bom seminário. É um bom seminário para que ela estude, para que ela se aperfeiçoe, para que ela se capacite para o campo missionário, ou para o pastoreio da igreja, etc. Essa formalização, ela vai acontecer com esse tipo de rapaz, moça, casal, que tem esse desejo. Inclusive, deixa eu fazer uma menção para os irmãos. Normalmente a gente fala rapaz, moça, casal, pensando em gente tenra, né? Mas sabe, cada vez mais o campo missionário tem recebido homens e mulheres, casais, já aposentados, sexagenários, os filhos já casaram, já estão vivendo a sua vida, tudo ok, e o casal está livre. A Meva tem lugar para você, viu? Aliás, no mundo corporativo, isso tem cada vez mais sido valorizado, né? A pessoa com experiência, que tem um cabelinho branco, ou que não tem cabelo, essa pessoa é valorizada, porque ela tem experiência, ela tem uma percepção diferenciada. Sim, o jovem é joia demais. Precisa de muito jovem, muito vigor físico no campo missionário, mas precisa também de gente madura. Então, tem lugar para todos nós, há lugar para nós. Chamado, todos têm sido chamados. Respostas, alguns têm respondido. Outros talvez estejam se inclinando para responder, amém. Responda ao Senhor, não é? Muito bem. Ali, ó, o irmão ali levantou a mão. Eu tenho vou fazer uma pergunta que na realidade é uma curiosidade, porque a sua experiência é maior do que a minha, do que muita gente aqui. Dentro desses aspectos que foram abordados dentro do chamado, muitas dessas características é do cristão normal, assim, do dia a dia, né? Do arroz com feijão. E são aqueles que são efetivamente designados por Deus uma missão especial, podemos colocar assim, não que seja especial no sentido de que é melhor do que os outros, mas uma missão para o trabalho especial. Na sua experiência, quais são o chamado que mais desperta a atenção da igreja, que a gente pode notar que aquela pessoa está sendo instigada ou está sendo movimentada para ser missionário? Se eu entendi o que o irmão está falando, é o rato de igreja. Sabe aquela pessoa que adora estar aqui, nesse lugar, servindo, seja no que for, no berçário, no culto, trazendo a aguinha, no som. Tem um grupo que se reúne na casa de não sei quem, e tem outro que vai... Ele quer estar em todo lugar. Essa pessoa, ela está demonstrando uma pegada interessante para o trabalho do Senhor. Não há melhor laboratório para experimentos, pensando no futuro, trabalho missionário, trabalho eclesiástico, o que seja, do que esse laboratório aqui. E você sabe que no laboratório tem explosão de vez em quando, né? Tem uns experimentos que dão ruim, né? Mas a maioria dá bom, né? A maioria dá bom. Mas um experimento que dá ruim, ok. Você refaz o experimento, você coloca a pessoa para dirigir, para ser professor naquela classe de adolescentes, talvez dos homens casados depois, mais 6 meses na frente, depois numa outra classe, com criança e tal. Você vai causando habilidade para essa pessoa, habilidade social, habilidade etária, várias habilidades. Esse laboratório chamado igreja local não há igual. É o melhor pré-campo que existe, a igreja local. Sensacional. Agora, obviamente que o pastor, a liderança da igreja, tem que ter aquela visão mais clínica, de perceber potenciais. E mesmo que o potencial não esteja se mostrando, provocá-lo, né? Meter um curto ali e tal, provocar de alguma forma para essa pessoa, puxa vida, eu consigo fazer, eu nem imaginava que eu conseguia fazer isso. Exatamente. E ela vai se desenvolvendo e vai indo para frente. Obrigado pela pergunta, muito interessante, muito legal.
Paz, pastor. Nos últimos anos, eu tive assim um privilégio de estar com pessoas da igreja perseguida que romperam não só esse cavalete cultural, mas pagaram o preço de correr o risco de vida. Uhum. E o senhor, estando aqui no Brasil, estando como missionário na Amazônia, qual seria a sua melhor ou maior experiência que te deixou mais feliz e aquela que te deixou triste por algo que foi a nível de perseguição? Ok. Lê do engano para mim e para você de considerarmos que no Brasil não há perseguição religiosa, viu? Tem vários tipos de perseguições religiosas, inclusive no trabalho missionário com povos indígenas. Eu não posso falar muito além disso, porque está sendo transmitido, depois vai para o YouTube, etc. Mas há perseguição sim. Não dessa maneira como a gente percebe em outros países, etc. Mas aqui no nosso país há. Talvez eu possa mencionar o que acontece no Nordeste do Brasil ou aqui no Sul de Minas, pertinho de nós aqui. Tem muita perseguição social por causa da força da igreja que não é evangélica, naquela cidadezinha desse tamaninho. E tem uma força muito grande perseguindo as pessoas ali, perseguindo contra o evangelho, etc. O Nordeste brasileiro, Padim, Padiciço, Frei Damião, o bicho pega lá. Não estou falando do litoral, não. O litoral é outro país, estou falando do semiárido, do árido, aqueles assentamentos com 2 S's, o negócio ali é brabo, é pesado mesmo, né? Quando me perguntam esse tipo de coisa, eu costumo mencionar a solidão. Eu e Denise fomos missionários 14 anos, trabalhando com os índios, sempre morando lá com eles. Nunca moramos fora e fazíamos, eu falei isso, né? Incursões. Não, a gente sempre teve eles como nossos vizinhos, com todos os méritos e deméritos deles terem a nós como vizinhos. Ok. Enfim, a solidão é quase uma pessoa do seu lado. Mas João está numa aldeia, vários índios, você casado, com filhos, etc. Irmãos, a realidade é tão outra. Não tem nada a ver com tudo isso. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. As conversas, as histórias, o dia a dia, o cotidiano, a cosmovisão, não tem nada a ver com a sua, nada a ver. E você tem que se transportar. E muitas vezes eu me sentia só. Parecia que é uma pessoa do meu lado. Você quase conseguia conversar com ela. E se você não for equilibrado, você conversa mesmo, né? E o diabo faz assim, ó. Isso, bate um papo com a solidão. Ainda que a graça de Deus seja muito maior do que isso. Mas é claro, a gente tem que vigiar, né? De ficar atento com a palavra de Deus, vida de oração, etc. Dedicação ao trabalho. Mas esse aspecto da solidão, muitas vezes eu e Denise estávamos sozinhos na aldeia, com as 2 crianças, e os índios. Mas aconteceu muitas vezes, épocas sazonais na selva, os índios saem da aldeia e vão para o mato colher ou fazer coletas de frutos que a selva proporciona sem que eles tenham cultivado. Eles fazem colheitas em suas roças, que eles plantaram, e fazem coletas na selva, de coisas que eles não plantaram, mas são frutos tropicais, né, da selva. E a gente ficava literalmente sozinhos, nós 4, na aldeia, né? E é uma experiência diferente, porque mesmo você estando fazendo ministério e tendo um entendimento perfeito, que você está no melhor lugar que há, e eu sempre penso que tem gente que gostaria de morar, eu gostaria de passar 1, 2 anos, João, lá em Londres, conhecer aquela cultura, Paris, eu gostaria de morar em Nova York e tal. Ok. É engraçado que ninguém diz que gostaria de morar em Cidade del Este. Já reparou isso? Ninguém diz que gostaria de passar 2 anos numa aldeia indígena, ou no meio da África, no meio do nada. Mas quer saber? É o melhor lugar do mundo. Nos 14 anos que eu e Denise estávamos lá, a gente saía para a cidade 2 vezes por ano. Ficávamos 20 dias, 1 mês na cidade. Loucos para voltar. Até porque havia interrupção do trabalho quando você saía. Mesmo sendo coisa de 2, 3 semanas, 3 ou 4 semanas. Então a gente queria voltar. Mas a solidão a gente sabia que estava lá. E a gente iria encontrar com ela. A gente não queria papear com ela, mas ela estava lá, não é? E a graça de Deus, e é muito bom estar casado nesse sentido, né? Porque quando um está meio desanimado,
a pessoa do lado dá uma força e vice-versa. Isso é muito interessante. Há obreiros solteiros e solteiras também, e normalmente eles ficam agregados a uma família, que é coisa muito boa, porque o solteiro ou a solteira tem essa falta, né, de uma pessoa próxima, mas ele é agregado a uma família, há um suprimento, então a coisa acontece. Eu diria para você que esse problema da solidão era assim o mais assim amedrontador, a princípio, do trabalho missionário com povos indígenas no norte do Brasil. Ela fez assim, ela falou que tá jóia, podem fazer mais 5 perguntas. Não, é brincadeira. Aline, por favor. Irmãos, muito obrigado, viu? Deus abençoe. A gente vai estar aí com vocês mais um pouco.